Tudo tranquilo com vocês? Tudo sossegado? Vamos começar a nossa aula de hoje. Vamos continuando com o assunto do Excel. Na aula do Excel, eu trabalhei de tarde, Excel. Do Word, né? Excel vem depois do Word, que a gente vai trabalhar depois. Por enquanto, ainda é este assunto aqui. Na aula passada, então, nós tínhamos visto um pouco da criação de imagens dentro do Word e tinha ficado faltando mais 2 itens para nós vermos essa questão de objetos e demais outras coisas que a gente pode estar inserindo dentro de um documento do Word. Então, hoje, nós vamos ver em específico 2 itens, que é a criação de gráficos, gráficos de números, de barras, de pizza, gráficos de linhas, e a questão dos Smart Art, que foram criados em algumas versões superiores do Word. Eu acho que tem da 2010 para frente, se eu não me engano. Não me lembro se na 2007 tem. Acho que você tem o 2007, né, Felipe? Só verifica para mim daí se vai ter essa Smart Art depois quando eu for mostrar, beleza? Deixa eu compartilhar a minha tela aqui então com vocês. Estamos aqui no Word. Então, voltamos a esse botão Inserir, aqui na aba Inserir. E o que nós vamos usar aqui é esses 2 botões aqui, ó, Smart Art e Gráfico. Os gráficos, eles são bastante utilizados pelo Excel. Eles podem ser criados a partir de uma tabela do Excel. Então, se eu tenho uma tabela do Excel salva, eu posso gerar o gráfico e importar para dentro do Word. Depois, quando a gente for criar esses gráficos dentro do Excel, nós vamos ver como que a gente pode estar fazendo isso. E nós vamos ver o gráfico um pouco, né, um resumo dele, vamos ver um apanhado geral de como a gente personaliza. Porque aqui dentro do Word. Porque quando a gente faz pelo Excel, quando a gente faz pelo Excel, tem uma grande quantidade de recursos que a gente faz com os gráficos. Daí, quando a gente chegar nesse aplicativo, a gente vê todos os recursos que o gráfico permite. Então, vim aqui em gráfico, primeiramente, e ele vai abrir uma janelinha. E o primeiro, o que eu tenho que selecionar é o tipo do gráfico que eu vou colocar. Então, eu tenho colunas, linhas, pizza, barras, área, tenho vários outros aqui de matriz, mapa, ações, então vários tipos de gráficos que eu posso estar utilizando para o meu documento. Os mais básicos, que geralmente a gente usa colunas, linhas, pizza e barras. Então, na grande maioria, são esses tipos de gráficos aqui que a gente vai estar trabalhando. Vamos selecionar aqui um de pizza. Então, a gente seleciona e vem aqui em OK. Clicando em OK, ele vai carregar, vai gerar a estrutura para nós. Só um minutinho. Ele gerou, então, aqui o gráfico. Então, gerou com 4 informações. E aqui na parte de baixo, pode ver que ele criou uma pequena tabela do Excel. Aqui, ó. Ele criou uma pequena tabelinha, sem guia, sem nada, somente uma pequena tabela com algumas informações. Então, os dados que vão alimentar esse meu gráfico vão ser sempre oriundos dessa tabela aqui. Nessa tabela que eu vou determinar o que vai conter no meu gráfico. Então, aqui eu tenho o título, então posso estar modificando aqui, vendas. Vamos deixar como vendas, então. A única coisa que eu tenho aqui, primeiro, segundo, terceiro e quarto trimestre. E eu vou alterar tipo para os nomes dos meus vendedores. Então, eu vou colocar aqui, ó, vendas em janeiro. Esse é o título aqui.
Beleza? E aqui vou colocar os nomes. Então, eu vou ter o Carlos, Fernanda, o Pedro e a Renata. Esses são meus 4 vendedores. E aqui eu vou colocar os valores que cada um vendeu. Então, um vendeu 4.750, o outro 5.200, o outro vendeu 3.890 e o outro 4.250. Então, aqui eu tenho a divisão dos valores de vendas que cada um fez, e o meu gráfico automaticamente criou uma legenda. Então, eu tenho para cada cor aqui, eu tenho uma legenda determinada, e aqui as cores referente a essa legenda que está aqui, nesse meu gráfico de pizza. Aqui em cima, então, eu posso estar personalizando esse gráfico. Os gráficos vêm dessa tabela, ó, cliquei em cima, ele aumenta. Toda vez que eu clico, ele aumenta. Os gráficos vêm daquela tabela, e aqui em cima eu tenho, então, a parte de personalização. Ele criou um quadro com uma imagem, e essas informações que estão aqui, eu posso, então, estar modificando elas, alterando a fonte. Selecionei o texto aqui, posso vir aqui em página inicial, botar um negrito, colocar uma fonte maior, uma fonte menor, modificar a cor, vamos colocar aqui uma cor, ele está meio cinza, vamos colocar um azul escuro aqui, uma cor azul, ou formatando diretamente as cores do meu gráfico. Aqui na aba formatar. Eu posso clicar sobre uma figura, vir aqui no preenchimento, como eu faço para as outras imagens, e modificar. Ó. Posso selecionar aqui um verde, nesse aqui vou deixar amarelo, nesse aqui vamos colocar um azul, e nesse aqui vamos colocar um vermelho. Opa, eu mudei o contorno e não a forma. Aqui, vermelho. Então, posso estar configurando todos os itens que estão dentro do meu gráfico. E se eu clicar fora, eu posso também mudar o preenchimento. Posso determinar um preenchimento para esse meu gráfico. Aqui um preenchimento em cinza. Posso jogar um contorno, vamos colocar uma linha preta em roda aqui de contorno. Do mesmo jeito que eu manipulo as imagens, no geral, eu posso estar manipulando o gráfico. A única diferença é que ele vai conter as informações calculadas a partir daquela tabela. E como que eu determino, agora que sumiu a tabela, como que eu determino ela novamente? Eu clico sobre o gráfico, então se está fora, ó, vim aqui no final e dei um Enter, e aqui eu posso começar a digitar o texto. Ou prosseguir com a digitação. Quando eu clico no gráfico, é adicionada essas duas abas aqui em cima. A aba Design e a aba Formatar. Então, eu vou clicar aqui na Design, e aqui eu tenho o estilo do meu gráfico, e como eu posso alterar algumas informações nele. Nesse botão aqui, ó, Editar Dados, eu posso estar modificando as informações que vão conter nesse meu gráfico. Então, eu posso vir aqui em Editar, ele vai abrir a tabelinha aqui. Ué, por que ele voltou? Ué, que estranho. Voltou ao normal tudo. Editar dados. Estranho que ele voltou todo o gráfico do zero. Não sei por quê. Vamos colocar aqui novamente. Colocar as informações, vamos colocar os valores aqui. E aqui, seguindo nesse gráfico, eu posso adicionar novos conteúdos. Posso criar aqui a tabela e colocar novas informações. E ele vai adicionando e criando novos itens aqui para esse meu gráfico que está aqui. Beleza.
Com o gráfico feito, com essas informações, eu posso também vir aqui, ó, nessa flechinha, e aqui eu tenho as informações do modelo, como que vai ser constituída a estrutura desse meu gráfico. Então, cada item desses aqui que eu passo, ele tem um formato diferente. Ó, esse aqui mostra a porcentagem, esse aqui tem um tipo diferente de layout, a posição da legenda, esse aqui também já mostra a porcentagem. Então, cada tipo que eu tenho aqui é um estilo diferente que eu posso estar colocando no meu gráfico. Vou selecionar esse aqui que mostra a porcentagem. Aqui ao lado eu tenho o botão de colocar as cores. Então, posso determinar o conjunto de cores que vai conter nesse meu gráfico. E aqui eu tenho o layout. Então, alguns tipos vão mostrar informações que tem alguns e outros não. Ó, nesse aqui mostra até o valor. Ó. Alguns são mais completos e outros são mais resumidos. Então, dependendo do layout e do estilo que eu coloco aqui, eu vou ter o conjunto de informações que vai ter no meu gráfico que eu criei. Aqui ao lado, eu ainda posso modificar o tipo do gráfico. Então, mesmo ele depois de pronto, eu posso vir aqui em alterar tipo e selecionar. Eu vou colocar aqui um de barras, ok? E ele atualizou o meu gráfico agora para um gráfico de barras. E agora ele tem a escala com os valores que são determinados aqui. Eu posso também modificar essa estrutura aqui. Vamos dizer que eu quero colocar, então, as vendas de janeiro, fevereiro e março. E aqui colocar os valores que eu desejo. Então, eu vou colocar valores aleatórios aqui. Conforme eu vou alimentando aqui essa minha tabela, pode ver que ele vai modificando as informações que estão contidas aqui. Então, pode ver que agora ele criou cada vendedor. Beleza. É o Gabriel? Que me mandou mensagem ali? Sim? Ok. Vamos só aguardar um pouquinho, então. O Gabriel trocar a conexão dele. Agora sim. Ó, eu estava com o gráfico assim, ó. Eu tinha a legenda em verde do mês. Mas o certo seria eu botar os 3 meses e colocar os 5 vendedores comparados um com o outro. Então, eu posso clicar nesse botão aqui, ó, alterar linha coluna, que ele vai inverter para mim. Agora, o fevereiro e o janeiro são os itens, e aqui tem a escala de vendas do vendedor em cada mês. Ó, vamos alterar o tipo para um tipo de colunas. Colunas, ok. Então, agora a gente tem outra visualização. Para esse modelo, ela pode ser um pouco mais fácil. Então, eu tenho aqui o que representa a venda de cada vendedor em determinado período. Vamos ver se tem uma aqui, ó, que mostra daí os valores juntos. Essa aqui, ó. Ó, essa aqui, além do, ele mostra o mês e também mostra o valor de venda de cada funcionário. Ele tem a escala e o número de vendas que cada um tem. Esse tipo de gráfico aqui, ó, eu também poderia utilizar para o estilo de linha. Um gráfico de linha também se encaixaria muito bem nesse estilo. Então, eu venho aqui, ó, alterar tipo do gráfico, seleciono linhas e ok. Agora aqui eu tenho também essa escala, só que aqui com os valores ele fica um pouco confuso. Vamos selecionar um estilo aqui que não mostra os valores. Vamos ver se vai ter algum que não vai mostrar. Acho que todos eles vão mostrar. Senão a gente apaga, então. Vamos selecionar esse estilo aqui e vamos ver se aqui no layout tem algum que não tem. Esse aqui. Esse tem. Um com legenda tem que ser. Esse aqui, ó. Eu tenho
Então, a escala dos valores, cada cor dessas aqui é um tipo de valor. Aqui no lado esquerdo eu tenho a legenda, o que cada representa, e eu tenho junto a impressão da tabela. Então aqui eu tenho o mês, janeiro, fevereiro e março, o que cada um vendeu em cada período, e aqui em cima eu tenho o gráfico com a aplicação dessa tabela. Aqui eu posso estar modificando o título, vamos dar duplo clique, selecionar o título aqui, vendas do primeiro trimestre, 3 meses, primeiro trimestre. E aqui, título do eixo, que é esse lateral, eu não quero, posso somente selecionar ele e clicar para apagar, o botão de apagar, apaga ele. Então tá, tranquilo, meu gráfico está criado, aqui eu posso estar aumentando ele conforme a minha necessidade. Então, criei o meu gráfico. E depois, se eu precisar criar outros gráficos, basta eu dar um espaço, vir aqui inserir e gráfico novamente. Seleciono o modelo que eu quero, dou um OK e faço novamente a inserção dos dados via tabela. Então, sempre esses dados eles vão se basear em uma tabela do Excel. Há jeitos de eu inserir também a tabela do Excel dentro do documento. Eu posso ter um documento com a tabela do Excel já dentro dele, e daí o gráfico eu posso gerar a partir dela. Mas essa é uma parte bem mais complicadinha de fazer, que a gente tem que trabalhar com inserção de objetos dentro do próprio documento. Tranquilo? Conseguiram captar essa questão do gráfico? O melhor jeito é praticando e vendo cada opção que tem dentro desse menu para nós podermos estar fazendo. Só vou apagar esse aqui. Então tá. O gráfico aqui, outra coisinha, o que ele faz é um conjunto de objetos. Então, cada item desses aqui é clicável. Ó. Eu seleciono o item que eu mais preciso, o item que eu desejo. E eu posso modificar a estrutura deles, modificar cor, modificar tamanho, modificar o tipo da letra. Eu posso diminuir essa parte aqui para dar mais ênfase a essa parte central. Posso modificar a fonte que está determinada. Então, tudo que está aqui é clicável e alterado. Mesmo que eu selecionei aqui um layout desses específico, eu posso vir aqui formatar e modificar o meu plano de fundo. Colocar um plano de fundo que mais vai se adequar. Ó, aqui ele ficou muito apagado. Então, seria um preto mesmo que ia ficar bem nítido as cores dentro desse meu gráfico. Poderia vir aqui, ó, nessa caixa aqui embaixo, que está em cinza, posso vir aqui página inicial e determinar como o texto em branco. Aqui também o preenchimento pode, aqui vai mudar o preenchimento da caixinha. Então, teria que ser na tabela mesmo. Que a gente modifica a cor. Então, tudo que está aqui dentro eu consigo fazer a alteração. Só deixa eu dar um end aqui, vim até aqui embaixo. Então, e o outro item que a gente tem de inserção é a questão dos Smart Art. O que são esses Smart Art aqui? Eles são figuras que vão compor formas geométricas ou formas de diversos itens e texto. Então, ela é um conjunto de figuras e texto. Clicando sobre ele, ele também vai me abrir uma janelinha. E aqui eu posso estar selecionando cada figura. E aqui do lado, conforme eu vou passando, é feito um pequeno demonstrativo de como que vai ser essa figura que eu inseri. Aqui do lado, ó. Cada item tem uma distribuição diferente. Aqui nesse painel esquerdo, eu tenho o modelo. Então, eu tenho lista, então que é para fazer uma listagem. Tenho processos, então se eu quero fazer tipo uma rotina
principalmente em empresas que fazem questão de procedimentos, eu posso selecionar algum desses itens aqui, desses desenhos. Tem os ciclos, que é um tipo de processo também. Hierarquia, que são as chaves, que a gente pode estar fazendo estrutura de pirâmides ou estrutura de árvores genealógicas ou blocos. Relação, matriz, então são várias forminhas. Aqui tem o pirâmide em específico, então tem o tipo de pirâmide. E aqui tem os de imagem, onde a gente vai colocar imagens dentro do próprio WordArt. Então, além do texto, vai poder ser inserido a imagem dentro dele, uma miniatura. Vamos pegar aqui, então, um de processo para ver primeiro. Vamos pegar um desse estilo. Depois a gente altera. Vamos pegar esse aqui. Eu selecionei esse e OK. Então, aqui ele já me criou o conjunto de imagens que eu posso estar fazendo. Aqui na parte superior, ele também tem todas aquelas coisas que a gente já viu nas outras aulas, que é a parte das cores, onde eu posso estar modificando as cores, a parte do estilo, então, qual que é o estilo que eu vou aplicar para essa minha forma. Então, tem várias opções aqui de estilo que são pertinentes a esse tipo de figura. E aqui na aba formatar, eu tenho as edições individuais, que eu posso estar alterando forma por forma, de um jeito individual. Cada um desses itens aqui, que a gente chama de forma, eu posso estar alterando ele manualmente. E tudo que está aqui, do mesmo jeito ele é clicável. Ó. Se eu selecionar a flechinha, eu posso vir e modificar a posição dela. Ó. Posso deixar talvez do lado, posso deixar ela bem no meio, posso puxar ela para o lado de cá, em vez do lado direito, eu puxo para o lado esquerdo. Então, tudo isso aqui são imagens que eu posso clicar e determinar nela o estilo. Então, cada uma pode ter um estilo diferente. Toda essa questão de imagens. Eu posso aumentar ele, posso aumentar e fazer com que ele altere o tamanho, ou diminuir um individualmente, ó. Diminuir ele, ele bem pequeno. Então, tudo isso são estilos que eu posso estar colocando. Nesse botão painel de texto aqui, ó, que se abrir, ele abre uma caixinha. Ó. Tá vendo que ele abriu uma caixinha ao lado e aqui está escrito, ó, digite o texto aqui. Então, esse texto é o que vai ser contido aqui dentro dessas caixinhas. E cada item desses é um item que vai compor a minha imagem. Então, eu posso estar fazendo aqui. Ó. Como esse é um de processo, vamos fazer um processo básico. Primeiro item, recolhimento de informação. Pode ver que ele se adequa ao quadrado. O segundo é cadastro dos dados. O terceiro item é procedimentos. Se eu quero pôr mais, eu dou um Enter. Pode ver que ele cria mais um. O quarto item vai ser aplicação da atividade. E o quinto item, mais um Enter, vai ser avaliação dos resultados. Então, criei 5 itens aqui e criei um tipo de processo. Ó. Então, eu tenho 5 pedaços que vão fazer cada um desses determinar uma caixinha. Eu ainda tenho, dentro desses itens, a função de fazer um dentro do outro. O que a gente chama de elevar e rebaixar. Por exemplo, eu posso vir aqui ó, e eu quero fazer 2 procedimentos. O primeiro procedimento vai ser... ele acho que não coube mais aqui. Será que ele só permite 5? Que aqui não aparece. Vamos puxar para baixo.
Aqui. Que estranho que ele cortou. Será que ele só permite 5? Vamos colocar, um procedimento vai ser, então, cálculos. Se eu tenho nesse aqui, e eu quero colocar como esse cálculos ser um processo dentro de procedimentos. Então, clico no botão direito e eu vou clicar aqui, ó, rebaixar. Então, pode ver que ele ficou um item dentro da caixinha de procedimentos. Se eu venho aqui e dou um outro Enter, ó, eu posso estar utilizando outra caixinha dentro do item procedimentos. Então, eu posso estar compondo vários itens dentro de de uma mesma estrutura de Smart Art. Então, e se eu quero voltar ao normal, eu vou remover esse aqui, o cadastro de dados, vim aqui, selecionar ele e apagar. Agora ficou 4. Vou inserir aqui, ó, em aplicação da atividade, atividade prática e atividade teórica. Seria invertido, mas vem aqui e rebaixar e rebaixar. Depois que um item está rebaixado, eu posso também vir aqui em elevar, que ele vai voltar para o painel principal. Antes aqui, ó, atividade prática, ele estava como subitem, mas ele voltou agora para o item principal. E se eu clicar em rebaixar, ele volta para um subitem dentro da aplicação da atividade. Aqui no design, então, eu tenho esse aqui, mas eu posso estar modificando. Vamos selecionar um outro aqui. Ó, tem outro tipo de Smart Art de processo. Ó. Cada item desses aqui, ó, é referente a processo. Eu tenho com flechinhas. Vamos ver outros itens que podem ser utilizados. Ó. Tenho com círculos. Então, que ele vai mostrando as setinhas para onde vai cada item. Tenho com engrenagens. Então, vários tipos de figuras que são relevantes para esse tópico, essa estrutura que eu estou fazendo. Vamos criar um diferente aqui. Ó. Inserir, Smart Art. Vamos criar um de hierarquia. Vamos selecionar esse aqui. Ok. O de hierarquia funciona como uma árvore genealógica. E o que eu tenho que fazer é um dentro do outro. Vamos dizer que aqui está, eu quero fazer uma estrutura, vamos dizer, como se fosse a árvore geológica de uma família. Então, eu coloco aqui o primeiro o meu nome, Roger. No segundo, eu vou colocar o nome do meu pai. E aqui abaixo, o nome da minha mãe. Então, eu tenho esses dois itens. Agora, dentro do nome do meu pai aqui, ó, eu vou ter que colocar o nome do meu avô paterno e do lado dele, a avó paterna. E aqui dentro da mãe, vamos excluir esses aqui, ó, que a gente não está precisando mais esses textos. Ó. Esses que estão aqui. Ó. Dentro da mãe, então, eu vou colocar o avô materno. E vou colocar ele aqui, vou rebaixar. E aqui eu dou um Enter e coloco avó materna. Então, aqui, o que eu fiz foi criar uma pequena estrutura de árvore genealógica. Eu criei o meu nome, então aqui é eu, meu pai de um lado, avô paterno e avó paterna, e do outro lado mãe, avô materno e avó materna. Então, tenho todos esses itens aqui. E se eu quisesse criar os bisavós, então, para cada item desses aqui, ó, eu ia ter que fazer 2 itens. Então, para cada item desses, ó, voltei com a avó paterna aqui em cima. Temos que ir rebaixando aqui. A mãe ficou para cá, ela tem que rebaixar mais uma vez. Agora sim. Então, aqui, ó, eu venho, coloco biso e rebaixo. E aqui, bisa.
E aqui embaixo a mesma coisa, ó, BISO, rebaixar o Enter, BISA. Estou fazendo isso só para não precisar digitar bisavô e cada nome, ó, rebaixar, e aqui BISA. Então, olha como é que ficou a estrutura aqui. Então, eu tenho eu, principal no meio, os meus pais ao lado, e daí vai gerando a árvore de acordo com cada um deles. Então, aqui dentro, aqui nesse painel esquerdo, mostra essa estrutura. Ó, o meu nome, então, os dois principais itens, e sempre eu coloco os pais nos itens inferiores, os pais daqueles que vêm antes. Então, com isso, eu posso fazer uma árvore genealógica. Se eu quiser, para cada, vim aqui em formatar, vim aqui, formatar, e para cada quadradinho desses eu posso definir uma cor. Então, aqui posso definir vermelho, vamos dizer que para o pai e para a mãe eu posso definir um verde. Aqui para os avós, vamos colocar um vermelho. E aqui nos bisos, vamos deixar eles em azul. Então, eu também posso estar criando toda essa cadeia aqui personalizada. Vamos ver se tem outro de hierarquia aqui que pode se adaptar. Então, cada um desses tem um formato. Ó, esse aqui, ó, além do texto, ele tem uma imagem. Então, se eu clico aqui, ó, pode ver que ao clicar dentro, ele vai eu vou permitir colocar uma imagem dentro dessa figura. Então, aqui ele está pequeno, mas se eu aumentar, ó, vamos vir aqui, layout, orientação, paisagem, para ele ficar deitado. Ele cabe maior na minha tela. Aqui, ó. Eu posso estar inserindo imagens dentro desse estilo de word art. Então, cada word art vai ter a sua peculiaridade. Ou o seu, vamos dizer, o seu layout, o seu tipo de estrutura. Temos esse aqui. Daí já não é no tipo de pirâmide, é no tipo lateral. Tem um nome aqui na lateral e ele vai indo para a direita. Ok. Entendido, pessoal? Alguma dúvida referente a esse tipo de inserção aqui? Tem muita coisa que essas ferramentas podem estar gerando para nós. Tanto o gráfico quanto o Smart Art. São vários recursos que a gente tem, que a gente vai mexendo, eu posso, cada um que eu clico, eu posso estar determinando. Então, é como se eu fosse editar uma imagem básica, colocando recursos nela e fazendo ela com texto. Então, elas são bastante complexas, querendo ou não, ela tem uma certa dificuldade, mas o Word facilita para nós. Então, eu utilizando os recursos próprios que ela tem aqui, eu consigo criar uma imagem completa a partir dos botões que eu tenho aqui. E se eu precisar, eu posso usar os recursos mais avançados conforme o tipo do documento que eu fizer. Então, pessoal, só deixa eu mostrar aqui o que vai ser na atividade de vocês. Aqui. Então, essa aqui é a atividade. Vocês vão fazer um gráfico, então, somente na folha, um gráfico da escala de vendas mensais, como um de linha, e também um gráfico de barras. Os dois têm os mesmos valores, então, com o mesmo gráfico, você consegue fazer, com a mesma estrutura de tabela, você consegue fazer os dois gráficos, somente alterando um para linha e um para barras, para colunas. O barras é deitado, o colunas é de pé. E aqui embaixo, crie
no Word uma imagem do tipo Smart Art, fazendo uma hierarquia como a árvore genealógica de sua família, partindo de seus avós, ou maior, se for possível. Então, se você souber o nome dos mais velhos que seus avós, você coloca também, chegando até você. Então, a base vai ser os seus avós, ou bisavós, se você souber, ou mais além, chegando até seus avós, seus pais e você por primeiro. Além da imagem, deve ter escrito na forma de marcadores o nome de todos os componentes que você deseja digitar. Então, você vai fazer o Smart Art com essa estrutura e abaixo você coloca uma listinha. Somente nomes dos componentes da minha família. 2 pontos. E todos os nomes com pontos. Esses que vocês colocaram aqui nesse Smart Art. Entendido como fazer a atividade? Alguma dúvida? Por enquanto? Então tá. Eu vou passar o link aqui para vocês. Deixa eu copiar ele aqui e passar lá no grupo da turma. Esse ali é o link da atividade para vocês estarem fazendo. Podem começar. Ela talvez acho que não é tão demorada para fazer. E assim que vocês terminarem, podem estar me avisando que eu já dou uma olhada. Se tem algum probleminha ou não. E qualquer dúvida, podem estar pedindo aqui que eu auxilio vocês. Tranquilo?